Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de função exponencial. Lembrando que essa daqui é uma aula que mostra para vocês algumas características da função exponencial, ok? A gente não aprofunda muito, até para ser um vídeo mais curto e bem básico, ok? Qualquer coisa você pode procurar outras fontes ou em próximos vídeos eu posso estar aprofundando, tá bom? Função exponencial. Primeira coisa que eu preciso dizer para você antes de tudo, a diferença de equação exponencial e de função. A equação é uma conta que tem um determinado valor de x no expoente e a gente quer descobrir o valor desse x, certo? Isso é uma equação exponencial. Já a função, ela se baseia no quê? A função, a gente tem uma equação exponencial, eu não escrevi nenhuma aqui, e a gente vai ver como é que o comportamento dela para diferentes valores de x, assim como é uma função normal. Então vocês podem ver aqui, eu criei uma tabela. Essa tabela tem três colunas, a coluna x, a coluna do meio e a coluna y. A coluna x é o nosso domínio aqui da nossa função exponencial, tá ok? E aí ela vai ser definida a partir do exercício, a partir da questão que você tiver. Aqui no meio a gente vai pegar a nossa função e vai colocar os valores de x que a questão escolheu. E aqui na coluna y a gente vai ter os resultados, beleza? Então, ó, a função exponencial ela tem sempre esse formato aqui que varia um pouco, claro. Mas ela tem sempre esse formato aqui, f de x. Lembrando que f de x ela pode ser transformada em y, tá? F de x ou y é igual a elevado a x. Vamos lembrar a aula de potência, o que é A, o que é x? A é a minha base e x é o expoente, beleza? Sendo que a minha função ela pode ser crescente ou decrescente de acordo com a base. Se a base for maior do que 1, 1,1, 2, 3, 4, 5, então essa daqui vai ser uma função crescente. Já se for um valor entre 0 e 1, vai ser decrescente. Quando a gente for desenhar o gráfico, vocês vão ver mais ou menos isso. Lembrando que a base nunca pode ser negativa, porque ela nem sempre vai estar definida para alguns expoentes. Então, a nossa função exponencial, ela sempre vai ter uma base positiva, de 0 para cima, beleza? E detalhe, ela não pode ser também igual a 1. Veja que eu coloquei que minha base ou é maior que 1 ou está entre 0 e 1, mas não pode ser 1 não. Nem 0 também, ok? Porque senão não vai ser uma função exponencial, vai ser uma constante. Por quê? Porque se a sua base for 1, 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 1, então não vai dar uma função exponencial. Chega de falar, já deram 3 minutos de introdução, vamos aqui resolver algumas equações exponenciais. A primeira que eu tenho aqui é essa função aqui. F de x é igual a 3 elevado a x mais 4. Perceba que é uma equação exponencial, tá bom? E que tem o x no expoente, então a gente vai observar o comportamento dessa função. Quais os valores que a questão me dá para eu colocar no x? Ela pede, vamos analisar o comportamento de uma função para os valores de 0, 1, 2, 3 e 4. Então eu vou colocar aqui, ó, na minha tabelinha, 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui no meio eu vou colocar de vermelho a minha função ali. 3 elevado a x mais 4. Tá ok? E aí, o que a gente vai fazer em todas essas linhas? Simplesmente a gente escreve a mesma função, só que trocando o x por cada um desses valores. Então aqui vai ser 3 elevado a 0 mais 4. Aqui vai ser 3 elevado a 1 mais 4. Aqui vai ser 3 elevado a 2 mais 4. Aqui vai ser 3 elevado a 3 mais 4. E aqui vai ser 3 elevado a 4 mais 4. Quem não tem muita noção de potências, veja meu vídeo de potências para você não confundir. Porque nessas horas que a gente vai agora calcular o resultado e colocar aqui no y, muita gente erra na hora de calcular as potências. E também tem algumas propriedades envolvidas. Vamos ver uma de cada vez. Primeiro, nós temos 3 elevado a 0 mais 4. Uma das propriedades de potência, todo número elevado a 0 é igual a 1, beleza? Então não importa qual for o número, elevado a 0 dá 1. Então aqui fica 3 elevado a 0, 1. 1 mais 4, 5. Vou até colocar aqui. 1 mais 4. Então, quando x é 0, essa minha função tem um valor de y igual a 5.
Quando x é igual a 1, então agora 3 elevado a 1 mais 4. Veja que em toda essa linha eu escrevi a mesma função, só trocando o x por cada um dos valores. 3 elevado a 1 é o 3 multiplicado por ele mesmo uma vez só. É o próprio 3. 3 mais 4, 7. Então, quando x é 1, a função me dá 7 de resultado. Agora aqui, a razão de todos os erros. 3 elevado a 2. Muita gente, na pressa, acha que 3 elevado a 2 é 6. Talvez você tenha cometido esse erro ao ver esse vídeo. Cuidado. 3 ao quadrado é 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, é 3 vezes 3, que é 9. 9 mais 4, 13. 3 elevado a 3. Também muita gente erra e diz que é 9. Não, é o 3 vezes 3 vezes 3. 27, tá? 27 mais 4, 31. Eu fiz um espaço pequeno aqui. E 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? O 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que dá 81. Então, nós temos essas para os valores de x. 0, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5, 7, 13, 31 e 85. Só recapitulando, aqui estão os valores de x que a minha própria questão me deu. Aqui eu peguei simplesmente a minha função e troquei o x por cada um dos valores que eu tenho aqui. Quando é 0, eu troquei por 0. Quando é 1, eu troquei por 1. E aqui eu calculei as respostas finais. Vamos para o gráfico? Só para a gente pensar em alguma coisa, deixa eu... Desculpa pela mão. Só pra gente confirmar isso, o nosso A, a nossa base aqui é o 3, então ele é maior que 1, então ele vai ser crescente, mas eu vou mostrar para vocês agora no gráfico. Como montar um gráfico? Plano cartesiano, isso aqui vocês devem conhecer já, tá? Ele é formado por dois eixos, o eixo X, o eixo Y, de vez em quando algumas pessoas trocam a ordem, tá? Eixo X, eixo Y. Aqui no eixo X, vamos fazer uma coisa organizada. No eixo X, vamos colocar todos os valores de X que a gente tem, do 0 até o 4. Então, o 0 vocês sabem que fica aqui em cima da linha, né? 1, 2, 3, 4. Certo? Aqui eu não estou me preocupando muito com distâncias, porque de qualquer modo vai ficar ali o gráfico do jeito que eu quero. Mas claro que se você fizer num site, no programa, vai ficar direitinho. Aqui eu vou colocar no meu eixo Y as respostas. O 5, o 7, vou dar um espacinho aqui, o 13, um espação a mais o 31 e aqui em cima o 85. Viu? Coloquei primeiro os valores de x, depois coloquei os valores de y e agora a gente vai fazer encontros. O encontro do x com o seu y. Cada par perfeito ali. Tipo um Tinder, sabe? O 0 se encontra com o 5, então vai ser o encontro aqui em cima da linha, tá? O 1 se encontra com o 7. Nossa, esse daqui tá torto. O 1 se encontra com o 7. Continua torto. Vai ficar torto. O 2 se encontra com o 13, né? O 3 se encontra com 13 e o 4 vai pegar bem aqui, ó. Então eu tenho os encontros aqui. Então se a gente ligar os pontos, o desenho ficou mais ou menos assim. Mas toda as funções exponencial ela vai ter esse formato de um meio sorriso, uma meia parábola, tá bom? Então, esse daqui é o formato de uma função exponencial, certo? Função de primeiro grau uma reta, função de segundo grau uma parábola, já a função exponencial tem este formato aqui, tá bom? Eu poderia fazer mais exemplos, só que até que fica muito repetitivo. Quero mostrar para vocês agora um exemplo onde essa função vai dar uma coisa invertida, que vai estar entre 0 e 1. Então eu vou aqui apagar, beleza? Eu vou apagar toda essa parte aqui da minha função, certo? Vocês estão vendo que função é uma coisa que dá um trabalho, mas que não é tão difícil assim, certo? Aqui vai ser bom apagar.
A função que eu vou ter agora, se eu não me engano, é a função de 1 sobre 2 elevado a x. Eu devia ter um quadro maior, né? As pessoas que têm toque com o quadro apagado vão ficar horrorizadas agora. Deixa eu ver. No vídeo não tá tão feio, não. Bom, deixa eu pular aqui para um exemplo. Meio elevado a x. Vou até apagar aqui. Tá mais eficiente apagar com o dedo, né? Vamos supor agora que a sua função exponencial é um pouco mais complicada. Ela é 1 sobre 2 elevado a x. Tá certo? Bom, o que é 1 sobre 2? Se você já tem essa noção, ou você consegue já dividir, você sabe que 1 sobre 2 é 0,5. É uma coisa entre 0 e 1. Tá certo? Então, isso vai nos formar uma função exponencial decrescente. Vamos montá-la? Bom, os valores que eu tenho aqui no meu exercício vão até o 3. Então, essa linha aqui eu nem vou utilizar mais. Eu vou colocar aqui minha função 1 sobre 2 elevado a x. Esses são os valores de x que a minha questão já me deu. Na segunda coluna, eu vou repetir todas as vezes essa função, só que trocando o x por cada um desses valores que estão aqui do lado. Certo? Se não estiver muito próximo, eu trago aqui mais para próximo, tá bom? Bom, então, 1 meio elevado a 0, 1 meio elevado a 1, 1 meio elevado a 2, 1 meio elevado a 3. Vamos calcular cada uma dessas coisas. 1 meio elevado a 0. Qual é a regra de todo mundo elevado a 0? É igual a 1, certo? Beleza. 1 meio elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, no caso, é 1 sobre 2. Só que vamos dar um valor real a esse número. O que é 1 sobre 2? É o 0,5. Certo? Então, você já vê que enquanto os valores daqui sobem, os daqui já estão descendo. Então, isso é um sinal de que é uma função decrescente, porque enquanto o x sobe, o y desce, isso já não é legal. Vamos fazer aqui 1 sobre 2 elevado a 2. Vou até fazer aqui embaixo. 1 sobre 2 elevado a 2 é a mesma coisa de estar pegando 1 sobre 2 e multiplicando por ele mesmo 2 vezes. Eu vou gravar um vídeo algum dia sobre frações, mas quando a gente multiplica frações é muito simples. A gente multiplica quem está em cima com quem está em cima, quem está embaixo com quem está embaixo. Então, 1 com 1, 2 com 2, 4. Então, 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa de 1 sobre 4. E o que é 1 sobre 4? Se você pegar uma calculadora, se você mesmo dividir na mão, 0,25. Ok? Você pode até pensar, nossa, 0,25 é maior que 0,5. Não, gente. 0,5 é a mesma coisa de 0,50, tá? Então não confunda. O negócio está diminuindo. E por último, 1 sobre 2 elevado a 3. Vou aproveitar essa parte aqui, tá? 1 sobre 2 elevado a 3 é 1 sobre 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então vamos lá? 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então é 1 sobre 8. E 1 sobre 8, para quem tem curiosidade, é 0,125. Aí você pode pensar, então o 0,125 é maior que os outros dois anteriores. Não. Sabe como é que você nunca erra isso? Sempre olha as casas decimais. Enquanto esses números têm 2 casas decimais, esse aqui já tem 3. Vamos igualar todo mundo? Então nós temos 1, 0,500, que é o 0,5, 0,250, que é o 0,25, e o 0,125. Vamos montar o gráfico para a gente ver que é decrescente mesmo. Aqui, vou começar pelos valores de x. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Nem tenho 4 mais. E agora eu vou colocar os meus valores de y, tá? O meu maior valor é 1, então eu vou colocar ele aqui em cima. 1. Depois vem um menorzinho, que é o 0,5. Depois vem o 0,25. E menor ainda, 0,125.
Aí, gente, esse é um erro muito comum também em algumas pessoas na hora de montar um gráfico. O gráfico, ele é daqui para lá crescendo e daqui para lá crescendo também. Tem algumas pessoas que na hora de fazer esse gráfico, faz um aqui, depois vai o 0,5. Não faz sentido. Por que que eu comecei com o primeiro número, o número 1 aqui em cima? Porque dos 4 resultados que eu tive em Y, ele foi o maior. Então, ele que vai lá para cima, certo? Sobe e direita são números crescentes. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de montar esses gráficos. Vamos fazer agora juntar o x com y. O 0 equivale a 1. Então, o 0 equivale ao 1. O 1 equivale ao 0,5. Então, 1 equivale ao 0,5. O 2 equivale ao 0,25. O 2 equivale a 0,25, tá? E o 3 equivale a 0,125. Então, quando você monta o gráfico, ok? Viram como está decrescente? Lembra como era o outro gráfico? O outro gráfico era um sorriso subindo, né? Aqui já é decrescente, o que comprova nossa teoria. Se a base da nossa função for maior que 1, então vai ser uma coisa crescente. Se for entre 0 e 1, já vai ser uma coisa decrescente, ok? Para encerrar, eu vou apagar tudo isso daqui agora e a gente vai resolver um exercício que envolve função exponencial em uma situação aqui do cotidiano, beleza? Então, vamos lá. Vou apagar aqui também. Uma questão bem simples que não leva muito tempo. E como eu sempre digo, claro que existem exemplos muito mais difíceis, muito mais complexos. Essa aula aqui é para vocês entenderem o que é uma função exponencial e como ela se comporta, beleza? Então eu tenho aqui um exemplo, eu vou ler aqui para vocês, então preste muita atenção na minha leitura, porque eu não tenho editado esses vídeos, então você tem que prestar atenção na minha leitura. Biólogos estão estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriram que o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão da função essa daqui. N de T é igual a 2000 vezes 0,5T. Certo? Então, do que eu li aqui na nossa expressão, uma colônia de bactérias está crescendo de acordo com esta função, ok? Crescendo não, elas podem ser encontradas através dessa função aqui. Sendo que essa variável, que no caso já não é mais x, é o t, ela é em horas, ok? Então, a cada hora, o número de bactérias muda. E aí nós temos 3 perguntas. Pergunta A. Ele quer saber o número de bactérias. Esse NT, até para quem tiver dúvida, é o f de x, tá? Só que aí tá dizendo que é um número em questão de tempo, tá? Ele quer saber na letra A, haverá quantas bactérias em 4 horas, certo? Então ele quer saber quantas bactérias terá em 4 horas, então a gente vai pegar essa função. Ele quer o n em 4, então a gente vai pegar toda essa conta aqui e vai trocar o t por 4. Certo? Belezinha. E aí nós vamos... Essa parte aqui, ela não faz parte muito da conta, ok? Então você nem precisa, se você não quiser, você não precisa nem ficar escrevendo n de 4 ou n de t. Ok? Ok, ok? Eu perdi aqui minha função. Isso, prontinho. Eu escrevi a função errada. Ah, não. Gente, me perdoa, desculpa, eu escrevi a questão errada. Por isso que eu tô achando uma coisa errada. Ela é assim, vezes 2 elevado a 0,5t. Ok? Então deixa eu trocar aqui isso daqui. Acontece, eu não vou editar o vídeo mesmo. Eu vou trocar aqui por 4, beleza? Bom, e aí o que acontece? Eu vou resolver aquela multiplicação que está no expoente, beleza? Então eu tô aqui, 2000 vezes 2, e vou resolver isso que está aqui. 0,5 vezes 4 é a mesma coisa de
2, ok? Eu estou multiplicando 4 pela sua metade, então metade de 4 é 2. Vou resolver minha potência. 2 elevado a 2 é 4. Então, em 4 horas, haverá, não sei, 8.000 bactérias. Tá bom? Letra B. A letra B pergunta quantas bactérias haverá em 12 horas. É o mesmo procedimento, tá? Eu vou pegar aquela minha continha ali e eu vou colocar no lugar de T, ao invés de 4 agora, 12, tá? Então, N de 12 é igual a 2.000 vezes 2 elevado a 0,5 vezes 12. Vira a diferença? Em um eu coloquei 4, no outro eu coloquei 12. Vou resolver essa minha multiplicação aqui em cima. Meio vezes 12, metade de 12, 6. 2 elevado a 6 é 12? Não, 2 elevado a 6 é o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes, tá bom? Que, se eu não estou me enganado, é 64. Então, se eu multiplicar o 2.000 pelo 64, eu vou achar 128.000 bactérias. Então, olha como é que elas crescem muito. Se em 4 horas elas eram 8.000 e depois em 12 horas elas são 128.000, elas têm um crescimento exponencial. Daí que surge a expressão, tal coisa cresceu exponencialmente, tal coisa teve um crescimento exponencial. O que significa isso? É um crescimento muito rápido, muito, muito rápido, ok? Uma multiplicação normal teria um crescimento muito mais lento, isso daqui teria um crescimento muito rápido, um crescimento exponencial. E para encerrarmos, neste mesmo problema, a gente vai fazer a conta um pouco ao inverso. Aqui, eu dei 2 horas para vocês e a gente calculou aqui quantas bactérias vão ter nessas 2 horas. Agora a gente vai fazer o contrário. Olha a letra C. Considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação, o número de bactérias será igual a 8.192.000. Vamos resolver essa questão? Vamos lá? Bom, deixa eu colocar aqui. Observe, ele quer saber depois de quantas horas haverão 8 milhões de bactérias. Aí tem muita gente que acha, vou trocar o T por 8 milhões. Não. Lembra que isso daqui se representa o número de bactérias em função do tempo. Então, onde que a gente vai colocar o número de bactérias? Aqui. O valor aqui é 8 milhões. Eu vou até escrever de novo aqui a função. Ó. Essa aqui é a letra C. N de T é igual a 2.000 vezes 2 elevado a meio T. Tá? Então, eu sei que em algum momento haverão 8.192.000 bactérias. Então, eu vou trocar o N de T por isso daqui e escrever o restante da minha conta. Certo? O que a gente sempre faz para a gente tentar descobrir ali? A gente vai tentar deixar aquela potência com a letra T isolada. Então, eu vou pegar o meu 2.000 que está aqui, certo? Que está multiplicando, e vou passar para o outro lado numa divisão. Então, vai ficar 8.192.000 dividido por 2.000 igual a potência lá que agora está sozinha. Posso fazer o quê? Tem 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. Posso cortar, lembrando que você só pode cortar se tiver a mesma quantidade de zeros em cima e embaixo, igual eu fiz aqui, cortei 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Sobrou 8.192 dividido para 2. 8.192 dividido para 2, se eu não me engano, é 4.096, que é igual àquela potência ali, 2 elevado a 0,5t. O que isso te lembra? Uma coisa que eu citei no começo da aula. É uma equação exponencial, ok? Para a gente resolver, a gente precisa que dos dois lados da equação a base seja a mesma. E como é que a gente faz isso? Fatorando. Se você tem alguma dúvida, veja a minha aula de equação exponencial, beleza? Eu não vou fatorar aqui até para o vídeo não ficar mais longo do que ele já está, mas o 4.096, se eu não estou enganado, é 2 elevado a 12. Ou seja, se você pegar o número 2 e multiplicar por ele mesmo 12 vezes, você chega em 4.096. Então, eu troco 4.096 por 2 elevado a 12. Isso vai ser igual a 2 elevado a 0,5t. Posso fazer o quê?
cortar as duas bases, vai sobrar apenas os expoentes. 12 é igual a 0,5t. O t já está sozinho? Não! O t ainda tem a companhia do 0,5, que como vocês podem ver, ele está multiplicando. Então, eu vou pegar esse 0,5. Lucas, que exercício complicado. Um pouquinho. Tem mais exercícios complicados do que esse daqui. O 0,5 vou passar para o outro lado. Ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Talvez em algum vídeo sobre divisão eu ensine como dividir um número inteiro por um número decimal. Mas fica a minha dica. Toda vez que aparecer uma divisão com número decimal, pega a vírgula, anda para a direita com ela. Vai por mim. Se eu pegar essa vírgula aqui e andar com ela para a direita, o 0,5 se torna 5, né? Lucas, mas você pode fazer isso, Lucas? Posso, se eu fizer a mesma coisa com outro número. Lembra, tudo aqui é uma questão de justiça. Mas, Lucas, não tem vírgula no número 12. Então, você vai fazer o que? Você vai acrescentar um 0. Então, ao invés de dividir 12 por 0,5, divida 120 por 5. Ok? Que, se eu não me engano, isso daqui vai dar 24. É isso? É isso? 24, é isso. Então, a gente fez aqui, na letra C, o caminho inverso. A gente tinha o número de bactérias e calculou a quantidade de horas. Então, em 24 horas, haverão mais de 8 milhões de bactérias, certo? Na letra A e na letra B, a questão deu as horas e perguntou o número de bactérias. Na letra C, ela deu o número de bactérias e queria saber as horas. Como eu falei, são exercícios bem mais simples para você entender mais ou menos como é que é o funcionamento de uma função exponencial. Hoje vimos a questão da ser crescente e decrescente, como é um gráfico, como é que a gente pode fazer um gráfico de uma função exponencial. Apresentei a vocês e apresentei alguns problemas que envolvem função exponencial. Espero que vocês tenham gostado. Querem se aprofundar no assunto? Talvez eu possa gravar um vídeo com algo mais profundo da próxima vez, ou você pode procurar no próprio YouTube, ou em livros, ou em outras referências. Ok? Valeu? Bons estudos!